Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, estamos iniciando o nosso programa semanal Momento Espírita na TV Universitária, canal 7. Este programa é produzido pela USI Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, Carlos Campetti e outros estudiosos espíritas falarão sobre a valorização da vida. Esta matéria faz parte do programa ESD na TV, da FEB TV. Olá pessoal, estamos aqui com o ESD na TV e nessa oportunidade para tratar de um assunto que nos interessa muito, que é a valorização da vida. Nós queremos tratar esse assunto e vamos dividir o nosso encontro de hoje em 3 blocos. No primeiro, nós vamos definir o que é vida e valorização da vida segundo o Espiritismo. No segundo bloco, nós iremos verificar a valorização da vida no cotidiano. Como fazer isso na prática? Porque uma coisa é conhecer isso em teoria, outra é viver. E por fim, no terceiro bloco, nós vamos trabalhar com a contribuição que o Espiritismo pode dar para a vida no sentido integral, no sentido real. E isso para nós é fundamental. E para hoje nós temos aqui como convidado o nosso amigo Carlos Campetti, que dispensa comentários, que está aqui hoje para nos auxiliar nesse assunto, tanto quanto o nosso amigo Luciano, que é membro do ESD, que trabalha junto com as equipes como facilitador no ESD, na mediunidade, e também a Ana, que também é uma das nossas colaboradoras no ESD. Então vamos, nesse momento, iniciar com uma pergunta muito fundamental no nosso entendimento, Carlos, que nós te pediríamos a ajuda para que nós compreendamos. Vida. O que é vida? Se a gente perguntar para um biólogo, ele vai dizer uma determinada definição. Se perguntar para um psiquiatra, ele vai dar outra definição. Para um físico quântico, ele vai dar outra. Carlos, o que é vida à luz da doutrina espírita? O Espiritismo nos esclarece que vida é uma criação de Deus e que Ele nos proporciona a todos nós e que a vida, nesse sentido, ela tem um aspecto que muitas vezes não é considerado e que Jesus nos chamou a atenção para ele. Quando ele esteve junto de nós, Max, Jesus, num dado momento, ele disse assim, aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas aquele que renunciar à vida por amor de mim, salvá-la-á, ganhá-la-á. Então aí nós vamos ter o entendimento do que Jesus nos apresentava diante da lei divina, do significado da vida, não é? A gente fica numa dúvida, com o que Jesus está falando, afinal de contas? Para ganhar eu tenho que perder a vida? Quando o indivíduo está aqui encarnado, não é, vivendo no mundo da matéria, e se dedica exclusivamente aos aspectos da matéria, então esse indivíduo está simplesmente, do ponto de vista espiritual, perdendo a vida. Porque está vivendo somente para os interesses no campo da matéria. E nós somos uma criação divina e conforme está inclusive registrado na Bíblia, fomos criados à imagem e semelhança do Pai, que é Deus, e não foi em aspecto físico. Porque Jesus disse à mulher samaritana que Deus é espírito. E Allan Kardec encontra na resposta dos espíritos superiores que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E quando vai perguntar, já na questão 23, o que é o espírito, aí vai dizer que é o princípio inteligente do universo. Então a nossa semelhança com Deus é justamente nesse aspecto da inteligência. Ele nos criou como espíritos. Aí é onde está a semelhança. Então, vida para o espiritismo é a realidade espiritual. O mergulho no campo da matéria é necessário justamente para que nós aprendamos a nos desprender da matéria, para valorizar
a vida real, que é a vida do espírito. Então nós temos vida espiritual e vida corporal. Com toda certeza. Isso fica muito claro, né, naquilo que Jesus coloca. Marcos registra isso, né, no capítulo 8. Os outros evangelistas também falam do assunto. E Jesus chega a colocar: pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Quantas pessoas trabalham para amontoar coisas, hein, Carlos? Isso aí. E às vezes a gente se entrega a isso, né? É Nós nos descuidamos e conhecendo essa realidade e amontoamos coisas ao longo do tempo. Não é, Luciano? Com certeza. E aí você me fez lembrar de uma frase também evangélica, né? De um capítulo, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é aquele do olhar os lírios do campo, né? Que eles, olhar os lírios do campo e as aves do céu, que não tecem nem fio. Nem tanto, nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu tão bem quanto eles, né? Então, que vale a gente... para quê, né? Não andeis preocupados com o dia de amanhã, né? Porque a cada dia basta o seu mal. Então, vamos procurar as coisas do Espírito, né? A matéria, Deus não vai deixar que as coisas necessárias na nossa vida vá faltar. Então, vamos procurar nos voltar para Deus, né? Isso. E as outras coisas vão ser acrescentadas. E aproveitando o comentário do Luciano, a gente vê também no Evangelho segundo o Espiritismo que fala-se sobre bons valores a serem cultivados em relação ao corpo físico e ao espírito. O que a gente pode dizer a uma pessoa, dentro da ótica espírita, como ela pode valorizar a vida no seu dia a dia, Carlos? Muito bom, Ana. E nos ajuda a complementar no raciocínio que a gente vinha desenvolvendo. Quando a gente fala da valorização da vida, da realidade espiritual, não significa que nós vamos menosprezar a oportunidade da vida no campo físico. É ter a justa dimensão. Porque a organização física é a máquina mais perfeita que a gente recebeu, não é? Para utilizar. E ela merece a nossa atenção, o nosso respeito, inclusive. E a organização física demanda de nós cuidados, não é? Higiene, o exercício necessário para que ela se mantenha com as suas funções ativas, não é? Para que não haja prejuízos. E os cuidados que a gente tem que ter com a alimentação e tudo isso. E também a vida no campo material, ela demanda os esforços da gente. A gente precisa ganhar o alimento do corpo para que o corpo esteja saudável. É necessário trabalhar para isso. No entanto, a grande problemática é quando o indivíduo ignora a sua realidade, a sua essência, que é espiritual, e vive só em função da vida material. Então é preciso sim cuidar do corpo, dar atenção a ele, valorizá-lo dentro, né, dos seus aspectos e dar a atenção devida a ele dentro daquilo que ele demanda, para que o espírito tenha uma máquina em condições de trabalhar. Isso é muito diferente de cultuar o corpo, né, Carlos? Totalmente diferente. Ok. Certo. E me fez... Estou aqui pensando também num outro aspecto também, que eu acho que é complementar a isso aí também. A família também é valorizar a vida, Carlos? Muito bom, Luciano. Com toda certeza. O que é a família? A família, duas pessoas decidem, não é, se unir. E normalmente há exceções, mas normalmente quando os dois se decidem unir, eles pretendem ter os filhos. E ter filhos é dar a vida. Então, quando o indivíduo valoriza a família que lhe proporcionou a condição de estar aqui, logicamente está valorizando a vida. Então a família é um passo fundamental dentro do processo evolutivo. A gente vai no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, eles dizem que o casamento é um passo no progresso da humanidade. O casamento possibilita a constituição da família. Então, valorizar a família é, com toda certeza, valorizar a vida. Sem dúvida. Então, estar no lar, poder compartilhar com os membros deste lar, é viver, né, Carlos? Com toda certeza. Viver intensamente, porque nessa convivência muitos reajustes são feitos, muitos aprendizados novos são conquistados, enfim, o espírito evolui, né, Carlos? Com certeza. Principalmente, Max, se a família cultiva a convivência, não é? Hoje em dia, com tantas demandas, às vezes o pai trabalhando fora, a mãe trabalhando fora, não é, Luciano? Isso. E aquela luta, os filhos, desde pequenininhos, são colocados em muitas atividades, não é? Fora do lar. E a convivência dentro do lar, ela é fundamental para a valorização da vida, não é? Aprender o respeito de um pelo outro, a divisão das tarefas dentro de casa.
e efetivamente manter a convivência. Ótimo, Carlos. Carlos, você falando de família nos fez lembrar aquelas famílias problemáticas. Drogas, Carlos, em família. Pode ser o resultado de uma família desestruturada espiritualmente por falta de valorização da vida? Infelizmente, as situações acontecem, não é, Max? Às vezes nós temos situações de jovens que buscam a droga e os pais fazem uma luta, não é, para recuperá-los, para que eles deixem. Mas existem situações em que os próprios pais, eles cultivam a droga dentro do lar. E é efetivamente uma problemática muito séria, porque a droga induz ao suicídio. Qualquer tipo de droga, ela é prejudicial, não é? Mesmo a droga lícita, quando se diz droga lícita, se depende do médico para passar a prescrição, dosagem, essa coisa toda, porque ela traz risco também, não é? Então, a droga considerada ilícita e que é tomada a decisão, o indivíduo, ele está se, em princípio, automedicando, porque se ele utiliza em proporções que ele tem necessidade, não é? Pode ser um remédio. Mas na maior parte das vezes o indivíduo não sabe o que ele está fazendo com a própria organização, está induzindo um suicídio, está desvalorizando a família com certeza. E Carlos, nesse caso, você está nos levando a concluir que a droga é uma maneira da criatura buscar se preencher porque algo está faltando, você com concorda? Toda certeza. O que é esse algo que está faltando, Carlos? Olha, muitas vezes está faltando uma coisa chamada dignidade. Ou seja, a pessoa valorizar a si mesma e compreender que ela não tem necessidade de subterfúgio para existir. Isso. Porque é uma espécie de fuga de si mesmo. Por mais que se doure a pílula e tal, mas psicologicamente no fundo da questão, mesmo não sendo psicólogo, nós podemos, não é, chegar à conclusão. Há uma fuga. Então encarar a situação, não é? Se conhecer, saber que nós temos defeitos, problemas, dificuldades, mas que nós somos seres humanos dignos e que podemos construir a nossa vida de uma maneira muito diferente, sem essas dependências que nos levam, não é, a situações de desequilíbrio. Exato. E nós podemos dizer também, né, Carlos, se você concorda, que essa carência, ela pode ser suprida numa religião, não pode, Carlos? Pode. Então, não é o único caminho, não é? O amor em família, a convivência fraterna, a construção de respeito de um pelo outro, não é? O diálogo dentro da família, e a religião pode ajudar muitíssimo, lógico que sim. Sem dúvida. Nós estamos caminhando para o encerramento desse bloco e vamos voltar a esse assunto no segundo bloco, porque ele é por demais interessante e nós precisamos melhor conhecer sobre ele. Fique conosco. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática, pronta entrega
em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Estamos retornando neste bloco ao assunto valorização da vida, que estamos aqui com o nosso amigo Carlos Campetti e os nossos amigos Luciano e Ana tratando. E no bloco anterior nós falamos da questão da drogadição, né, Carlos? E colocamos essa questão dentro da família. Mas nos pareceu, Carlos, que o problema de quem já está vivendo isso, sair disso, não é tão simples. Você poderia nos ajudar, como orientar famílias que estão envolvidas nesse processo? Não é simples. Uma vez que a gente está falando da valorização da vida, não é? Nós precisamos considerar que há maior qualidade de vida quando nós não temos dependência da droga. Esse é um ponto pacífico. A pessoa às vezes considera assim, mas não é tão importante, é só uma coisinha e tal, mas isso interfere. E normalmente vicia a organização física e cria dependência psicológica, não é? Então é importante que a família e o indivíduo que esteja envolvido busque um caminho, não é? De sair da situação. Mas primeiro ele precisa se convencer disso. Se o indivíduo não está convencido de que não tem problema nenhum, então pouco pode ser feito. Salvo orar pelo indivíduo, as pessoas que às vezes têm convivência e tal, não é? Para ajudar algum dia a despertar. Agora, se o indivíduo já tomou a consciência e diz assim, não, realmente, eu quero sair, ou nós como família queremos sair da situação, então é muito importante buscar um auxílio profissional. Isso é muito importante, auxílio profissional e também, se a família puder contar com auxílio da sua religião, não é? Daquela religião que a família professa, e encontrar o caminho, não é? De ir se libertando progressivamente da situação e substituir aquele hábito por um hábito mais nobre, mais digno, que dignifique a família e que não gere a dependência, não é? Que a droga venha trazer com o tempo. Então nós podemos dizer, Carlos, que a vontade é a peça fundamental. Com toda certeza. É preciso querer. E uma vez que quer, é preciso saber como. E aí buscar ajuda, porque não se sai disso sozinho. É muito difícil. E a ajuda pode ser deve ser tanto no plano material quanto no plano espiritual. Com certeza. Isso, Carlos. Isso então é um caminho. Se a pessoa não quer, você nos diz também que nós podemos dar conselhos, mas o despertar para esse querer vai depender da maturação íntima de cada um. Uma prece, o conselho de um amigo, isso tudo vai ajudando a, vamos dizer assim, a formar uma consciência sobre o assunto. E vai rompendo aquelas barreiras que ele mesmo estabeleceu, não é isso? Sim, com certeza. O Luciano agora há pouco tinha falado, né, Luciano, de um assunto interessante para nós aí. Isso, uma outra questão, né? Qual seria a relação, Carlos, entre valorização pessoal e valorização da vida? É muito interessante. Está, inclusive, realmente na sequência, né, do nosso assunto. O indivíduo ele pode valorizar a si mesmo. Você até tocou na questão do culto ao corpo e achar que cultuar o corpo ele está se valorizando. Não é nem sempre, não é? Então, precisa haver o entendimento do que nós somos de fato. Porque quando a gente pergunta quem eu sou ou quem você é, Luciano, não é? Quem você é, Max? Quem é? Ana. Quem é? Eu sou Carlos. Quem? Agora, o que eu sou? O que eu vou valorizar mesmo? Eu vou valorizar o quem ou eu vou valorizar o que eu sou? Então, a valorização pessoal é preciso ser entendido nesse sentido, de que a pessoa ela está a serviço do espírito, trabalhando para a questão do desenvolvimento espiritual, que todos somos espíritos e que estamos pessoa enquanto encarnados. Um dia o corpo morre, a gente volta para o mundo espiritual e se a gente só cultuou o corpo, só se valorizou diante da sociedade ou das pessoas no mundo, só buscou destaque
né, social ou posição no trabalho, como é que a gente chega? Como é que fica a questão espiritual nossa? Então, a valorizar a vida é valorizar esse aspecto espiritual. Porque aí o indivíduo ele não vai estar tão centrado nele mesmo. Uma vez que a gente compreendeu isso, a gente vai se centrar na vida, não nossa só, mas o outro também tem vida. Perfeito. O outro também merece oportunidade. O outro merece a minha ajuda. Não é? Se eu, em algumas circunstâncias, preciso do auxílio, os outros também. Eu também posso ser instrumento para valorizar a vida alheia, não é? Da sociedade como um todo. Perfeito. Carlos, nós conhecemos a história de André Luiz pelo livro Nosso Lar e também pelo filme, onde tem a passagem que ele conversa sobre a sua desencarnação. E a gente quer saber o seguinte, em relação a que ele come demais, que ele bebe demais, ele não aceita esse quadro dele. Eu queria saber se quem come carne valoriza a vida? Muito interessante. André Luiz, ele chega ao mundo espiritual numa situação de suicídio inconsciente, não é? Ou seja, ele não sabia que estava se suicidando. E por que ele se suicidou? Porque ele bebia exageradamente e se alimentava desconsideradamente, não prestava muita atenção no que comia e tinha uma problemática de desregramento sexual, que gerou sífilis, aquela coisa toda, né? E que levou à desencarnação. Então, o que acontece? Não é propriamente Jesus chamou a atenção da gente para isso. O que entra pela boca é que contamina o homem. Jesus coloca dessa forma. Mas o que sai da boca é que contamina o homem. No entanto, nós vamos chegando no nível de consciência de responsabilidade. Não é propriamente pelo fato de comer a carne que o indivíduo está se condenando. Mas a volúpia, por exemplo, pela carne. Esse é problemático, não é? E a volúpia por qualquer tipo de alimento. O indivíduo, de repente, diz assim, eu não como carne, mas ele vai se fazendo obeso, porque come as outras coisas exageradamente. Adora massas, por exemplo, e aí cria problemas, não é, na organização física pelo excesso de alimentação. Então, é preciso ter um pouco de exame em relação ao assunto. A espiritualidade nos esclarece que no futuro da humanidade, nós não utilizaremos mais o alimento que a gente chama hoje dos nossos irmãos inferiores na escala evolutiva, que são os animais. Não é? Neste momento ainda existe todo, e Emmanuel comenta sobre o assunto, não é? Toda uma questão da indústria, da forma como a sociedade está organizada, e essas coisas não se podem mudar de uma hora para outra. E há quem acredite piamente de que se não houvesse hoje toda essa preparação dos alimentos, a criação dos animais, a humanidade teria uma crise, não é? Alimentar, teria falta de alimento. Se fataria ou não, isso é uma questão realmente de examinar isso com mais profundidade. Porque se você deixa de cultivar tanto animal, mas você cultiva, não é, outros tipos de alimento, você vai ter. Progressivamente você pode substituir. Mas é preciso ter consciência em relação ao assunto. Isso. E no âmbito pessoal, né, Carlos? Os espíritos, Sim. na questão 703, nos deram a dica, né? Quando foi perguntado a eles sobre esse negócio de comer carne ou não comer carne, Sim. eles disseram bem que o espírito tem que se alimentar. Conforme disseram eles, reclame sua organização. Para uns, a necessidade da carne pode ser mais forte, para outros não. E cada um sabe do seu mundo íntimo, né, Carlos? Exatamente. Mas o importante é o que você falou, né? Vamos cuidar da volúpia de comer Exatamente. carne ou qualquer outro alimento, né? Muita atenção e acompanhar a evolução, não é? Sem Porque dúvida. chegará um momento em que nós teremos uma alimentação muito mais frugal do que a gente tem hoje. Hoje já é mais frugal do que foi antigamente. Quando a gente trabalhava com mais coisas mais pesadas, não é, que demandavam mais energia. Então isso vai mudando com o tempo. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase interessantíssima que diz: a felicidade não é deste mundo. Não é? A gente diz assim, ainda não é deste mundo, não é? A felicidade, ela não depende das coisas materiais. A gente aprende com o Espiritismo que quando o indivíduo não tem dentro de si as razões para a felicidade, fora ele não encontrará essas razões. A felicidade, ela só é possível no nosso estágio evolutivo, no bem que a gente realiza para o nosso semelhante. Portanto, não depende de quantidade de coisas, não depende de quantidade de amizades que a gente tenha. O que pode influenciar é a substância das amizades que a gente tem, isso sim, não é? As verdadeiras amizades podem interferir com a nossa felicidade, mas o fato de um amigo não se comportar ou não agir conforme a nossa expectativa,
Isso não significa que a gente vai ser infeliz por isso, não é? Porque o amigo tem direito de ser como ele é. A verdadeira amizade reconhece isso. Então, nós vamos observando que não depende dessas coisas exteriores a felicidade de maneira nenhuma. Então, Carlos, você me fez remeter àquela exortação de Jesus quando ele diz sobre viver, né, na questão da porta estreita, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz, ele usa a expressão, à perdição. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que o encontrem. É nesse sentido, né? As pessoas têm buscado tanto esses preenchimentos materiais que correspondem à porta larga, e você falou de ceder de si para o outro, né? E isso às vezes é porta estreita, né, Carlos? Quando nós devemos não dar tanta atenção a essas coisas do mundo prático da vida física, né? Isso. É utilizar, não é? Mas não abusar, né, Max? Isso, isso é o recurso. Uma expressão que eu tenho ouvido, viver no mundo sem ser mudando, né, Carlos? É isso mesmo. Carlos, e uma pessoa que sofreu algum tipo de tragédia, como é que ele pode continuar vivendo de forma como você tem expressado? Valorizar a vida quando a gente tem uma dificuldade que, né, nos causou algum transtorno, pode ser difícil para a pessoa. Depende da maneira como a pessoa se posiciona. Para alguns, uma situação difícil, ao contrário, a leva a dar um valor maior ainda à vida. Então, isso aí, Max, bem rapidamente na resposta, depende do posicionamento da pessoa. Como a postura é íntima, não é? Aqui tem que ser daquele indivíduo otimista. O copo está meio cheio ou meio vazio? Perfeito. A gente precisa ver o copo meio cheio. Estamos nos encaminhando para o final desse bloco e vamos aguardar mais um pouquinho que vamos falar de assuntos interessantes na terceira parte, que é a contribuição do Espiritismo a essa vida integral, a vida que Jesus se referiu. Fique conosco. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras, 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.
novamente com o tema Valorização da Vida no ESD na TV. E neste bloco nós vamos comentar com o nosso amigo Carlos a contribuição do Espiritismo para a vida verdadeira, a vida integral, como ele nos definiu anteriormente. E agora há pouco nós conversávamos com a Ana, e Ana tem uma pergunta sobre esse assunto, né, Ana? Sim, Marcos. Eu quero comentar com o Carlos sobre, ele comentou sobre família, sobre convivência com amigos, sobre relações familiares, né? Laços familiares. Eu quero saber de você, Carlos, como valorizar a vida é uma questão de querer ou de saber? Olha, as duas coisas, não é? Mas muitas vezes não basta querer. O querer deve nos levar a um esforço de aprender. Então, na convivência familiar que a gente citou, muitas vezes nós temos dificuldades, não é? Há desentendimentos, são naturais, há problemas na educação dos filhos, isso é natural, faz parte do processo. Então, quando o indivíduo quer solucionar e ele tem o apoio do outro familiar que também quer solucionar, essa vontade vai levá-los a buscar o como solucionar as dificuldades. Então, com certeza, valorizar a vida, ele depende das pessoas quererem isso, mas depende também das pessoas buscarem o como, não é fazer isso para a valorização da vida. Uma das coisas que é fundamental é efetivamente a valorização da família, a convivência em família, aproveitar mais o tempo juntos, não é? Estar mais tempo juntos e ter maior qualidade nesse tempo juntos. E não gastar tanto tempo diante da televisão, por exemplo, com programas que não acrescentam nada para a família. Então, muitas vezes é um que quer, o outro é que gosta daquele programa e a família, um ou outro, renuncia a um diálogo, por exemplo, a uma convivência maior, que ao final acaba sendo entediante essa convivência, porque não tem substância. Então, é buscar dar substância às coisas, não é? A própria convivência da gente. E esse contato maior com os seus familiares, o diálogo, essa questão realmente muito, muito contemporânea sobre a relação do homem com a televisão, onde é que você pode incluir aí na valorização da vida sobre arte, cultura, lazer? Olha, é muito interessante o que a gente tem observado. Não havia até algum tempo canais que tratassem de certos temas, como geografia, como história, como o mundo em si, não é? A vida animal, que tem ganhado um certo destaque. Isso é um bom sinal, não é? Porque as pessoas não ficam mais apenas presas a certas histórias, não é? Que são vazias, que não acrescentam nada, mas estão buscando algo mais palpável, relacionado com a própria história, com a própria vida, e aquilo que a gente pode fazer, dar de contribuição para o bem comum, não é? Isso é valorizar a vida. E os jovens já vêm com né, um sentido de busca, né, dessa valorização em termos desses assuntos que antigamente não tinham tanto destaque no meio televisivo, por exemplo, não é? E que hoje já vai ganhando algum destaque. Então estamos aprendendo a viver, né? Com toda certeza. Fez até lembrar, o pessoal com certeza da nossa geração vai lembrar, né? Tem uma música que diz que é preciso saber viver, né, Com Carlos? certeza. Os novos com certeza não sabem que música que é essa, mas é isso bem que preciso saber viver. E nós estamos aqui estudando sobre isso, né, Carlos? Exatamente. Com certeza. Carlos, onde e como as pessoas podem aprender a valorizar a vida? Porque se é preciso aprender a viver, onde, Carlos? Na própria vida. Olha que coisa. Como é que é Lógico. isso, Carlos? E Deus nos dá essa oportunidade, não é? Então, na medida em que nós vamos fazendo algum exercício de elucubração mental, de exame daquilo que a gente considera como sendo a nossa vida, ou daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, procurando uma melhoria de qualidade disso, eu dou um exemplo aqui. Um colega de trabalho, ele sempre chegava atrasado, chegava tarde e chegava muito agitado no trabalho, muito agitado. Chegava naquela correria e se sentava já com aquelas coisas todas acontecendo, às vezes chegava atrasado nas reuniões. E ele contou que um dia ele se deu conta que ele queria dormir o máximo possível, para poder descansar o máximo possível, para poder ter condição de trabalhar. Só que levantava muito em cima da hora. Então ele já saía de casa com um tempo muito curto. Qualquer coisa que acontecesse, se ele encontrasse um sinal de trânsito fechado, já era um problema, porque já ia atrasá-lo, ele já se angustiava. Então ele buzinava, ele gritava, ele chamava a atenção de um, de outro, e já chegava estressado no trabalho.
Qual foi a decisão dele para melhorar a qualidade de vida dele? Levantar meia hora antes. Com isso, ele perdeu meia hora de sono. No entanto, não gerava mais o estresse, ele saía meia hora antes, ele tinha tempo, podia parar no sinal, não precisava agredir ninguém para sair da frente dele. E já chegava mais tranquilo, não chegava atrasado nas reuniões, tinha condição de chegar, inclusive, se preparar um pouco melhor para elas, não é, antes delas acontecerem. E isso melhorou a qualidade. São coisas pequenas, muitas vezes. É autoexaminar-se. O que é que eu estou fazendo? Vou dar outro exemplo. Uma colega sai do trabalho. Essa ela me contou pessoalmente no trabalho. Ela disse, eu não ligo o rádio de manhã. Leva de 20 a 35 minutos, depende do trânsito, para eu chegar da minha casa no trabalho. Eu saio de casa e vou me lembrando dos colegas. Eram 85 colegas de trabalho naquela sessão. Olha. Ela disse, eu me lembro de cada um e oro por eles. Eu oro por fulano, beltrano, ciclano, vou orando. Quando eu estou chegando no trabalho, eu estou terminando de orar. Porque eu vou vendo quanto tempo mais ou menos está faltando, o tanto de tempo que eu vou dedicar a orar para cada uma dessas pessoas do meu trabalho. Saindo de si para pensar no outro. No outro. A lei maior é a lei de amor. Amar ao próximo Com como a si certeza. mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas Isso em primeiro aí. lugar. Carlos, nesse sentido, que influência tem o amor na valorização da vida? Mas não esse amor piegas que a gente conhece. O amor essencial. Por favor, Carlos. É muito interessante aí, naturalmente, Max, você já chama atenção para isso, porque precisa entender, não é o que nós estamos querendo dizer por amor. Muitas vezes a pessoa fica esperando desenvolver, não é isso, Luciano? Exato. Algo lá dentro dela, até se angustia porque ela não sente. E aí ela diz, mas eu não amo, não é? Eu não sei nem o que é amar. E aí a gente vai para o aspecto prático que o Espiritismo nos ensina, não é? Ele diz assim, o que é a expressão do amor? É a caridade. O que é a caridade? A caridade é o amor em ação. Então, o que é o amor em ação? É você realizar pelo outro. Não importa se você está tendo sentimento de amor agora pela pessoa ou não, mas você identificou uma necessidade, você vai e ajuda a pessoa. Não é? Ela precisa de um copo de água, ela precisa de uma palavra amiga, você sabe que ela gosta de ler e você identificou um livro que está entre os livros que ela lê, você compra e dá de presente para ela, não é? Isso vai dar alegria para a pessoa, satisfação, ela vai identificar que você a valoriza. Então, o amor é o dia a dia mesmo, você fazendo aquilo que você identifica que você pode fazer de bom para as outras pessoas. Seja no lar, no ambiente de trabalho, onde quer que seja. E você tá nos fazendo lembrar, né? Toda vez que você faz alguma coisa para alguém, o primeiro a se sentir bem, curioso, não é esse alguém? É a própria pessoa. É a pessoa que faz. Com certeza. E isso é viver. Isso. Porque você está vivendo E é valorizar a vida. pelo outro. Porque, exatamente. De que vale viver, ganhar o mundo Isso. e perder a vida, disse Perder a Jesus, vida. né? Naquela lembrança que você falou, né, Isso, Carlos? com certeza. Carlos, nessa linha do amor, nessa linha da caridade, como você nos remeteu agora, uma das insígnias mais fortes do Espiritismo é fora da caridade, não é salvação. Essa salvação que nós estamos referindo é a volta do filho ao pai, né, Carlos? Que contribuição o Espiritismo nos oferece para essa questão da valorização da vida, Carlos? Aqui é uma pergunta muito importante. Quem está nos assistindo, com certeza, gostaria de ouvir o que ele pode fazer através do Espiritismo nele para se realizar na vida. Olha, Max, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que nós recomendamos. Que, aliás, temos ele aqui, Carlos. Isso, ó. mostra aí pra gente. Nessa tradução do Evandro Noleto, não é? Isso. A FEB tem uma outra tradução também do Guilhão Ribeiro. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contribui muito, ajuda muito. Aí dentro tem uma lição que diz assim, o primeiro dever da criatura ao despertar é agradecer a Deus pela bênção da vida. Então, o primeiro dever nosso é agradecer pela bênção da vida. Agradecer pela noite de sono, pelo amparo que teve, pela assistência espiritual, porque nós sabemos que ao dormir, o que dorme é o corpo. O espírito, ele se desprende e vai ao encontro dos seus interesses. Então, aí nós nos remetemos, levanta pela manhã, primeiro dever da criatura, agradecer a Deus pela bênção da vida. E qual é o último dever da criatura antes de ir dormir pela noite? Agradecer pelo dia e pedir a Deus o amparo para a noite de sono. Porque uma vez que vai se desprender, se o indivíduo se prepara bem, vai se encontrar com outros espíritos que têm interesse no bem, que querem o nosso progresso.
e não estar aí a doidivanas indo para qualquer lugar sem nem saber para onde. Não é? Ao encontro não sabe nem do que, nem de quem. E acordar cansado. E aí acorda cansado, tem pesadelo. Não é? Então, o Espiritismo dá essa grande contribuição para a gente quando ele diz de maneira prática, ao despertar pela manhã, orar. Fazer uma leitura nobre, ainda que pequena, não é? Despertar uns minutinhos antes para ter esse tempinho para fazer isso. Uma pequena meditação, considerando, não é, como foi o dia anterior, como que pretende que seja o dia de hoje, quais são os seus planos para o dia de hoje e tentar levar uma vida que seja mais equilibrada, na busca de não reagir, mas de agir de maneira construtiva, não é, Luciano? Certo. Carlos, e a gente está aqui, né, a gente está recomendando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E uma forma, uma aplicação para o Evangelho segundo o Espiritismo, que me veio aqui à cabeça agora, é a aplicação dele na prática do culto do Evangelho no lar. Muito bom, Luciano, excelente. Que a gente volta ao que a gente estava falando nos blocos anteriores, nesse sentido de valorizar a vida em família, dessa harmonização do lar. E é bom que você tenha tocado nisso, Luciano, porque está terminando o programa, não é? E efetivamente, isso é fundamental. O Evangelho no lar é outra forma que o Espiritismo nos dá a contribuição, Max, né? Que o Luciano está se lembrando. É aquele momento que nós nos reunirmos, mas de preferência ir mais além, não é? É estar juntos na família. Se não podemos almoçar juntos, jantar juntos. Estar juntos em algum momento do dia, se não temos essa condição, fazer uma leitura diária juntos. Olha que legal. Então, Carlos, na verdade você está dizendo conviver e conviver com o amor sendo a nossa base de sustentação. E nesse dia de hoje, nós conseguimos tratar um pouquinho desse assunto da vida, valorização da vida. Esperamos encontrá-los em outra oportunidade e que Deus nos ampare. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.
E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior. Do sol viajando azul, aquecer, dourar as folhas, corpos, luzes indo espaço azul, levando ao azul suas frases. Azul, a terra é azul. Quando os lírios lá dos campos liberam aroma, vem no vento e o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos auréola azul. Oh, azul, a terra é azul. Oh, lhe dar a vida, vem azul, leve, flutuar leve, meu corpo leve no azul, leve, flutuar leve, meu corpo leve no azul. Se azul é o céu, na terra do seu céu tens o céu azul. Lá dos campos liberam aroma, vem no vento e o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos auréola azul. Em tudo que olhares, verás, verás o azul. Os amigos espirituais têm nos dito que nós cantamos o azul pelo fato de que a terra, uma simbologia do verde, onde a natureza vasta, rica, não há mais lugar onde o homem não tenha conquistado. Mas o azul não. O azul como simbologia do infinito, do grande universo,
é uma grande escalada do Espírito e todos nós estamos em direção a esse azul. Portanto, a música Terra Azul é um estímulo a todos nós, espíritos imortais, adquirirmos essas regiões mais belas, mais suaves, divinas, nos tornando divinos para habitarmos essas regiões azuis, no sentido de elevação. Por isso nós cantamos o azul e a Terra Azul, música, quer dizer exatamente isso. Terra é azul, quando os lírios... Amigo telespectador, agradeço a sua amável atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária, Canal 7, todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá ver todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você e a seus familiares um excelente fim de semana com muita luz e muita paz. Que Deus o abençoe e proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu abraço carinhoso e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos, das 12 às 12 horas e 50 minutos, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Tupã AM. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441
1277.